Então, né, esse assunto aí da Venezuela anexar a província de Equícibo trouxe vários debates à tona, né? Eu vi muita gente defendendo a posição venezuelana, muita gente também dizendo que a medida que a Venezuela está realizando é uma medida de caráter imperialista, né, e que mostra alguns problemas em relação. Enfim, né, vi mais ataques à direita nesse sentido, e eu estava discutindo na semana passada esse assunto com Jones e com Land, né? A gente estava conversando, porque a questão que passa ali é uma questão muito sensível, né? Sobretudo porque, enfim, só para dar um contexto histórico rápido, a Guiana, ela é uma região que foi, na verdade, originalmente colonizada pelos holandeses, né? Ela é uma região que vai se formar a partir da organização de três grandes colônias, né? Que eram as colônias de Essequibo, Demerara e Berbice, e aí ela se tornou uma colônia muito importante na produção açucareira, né? Sobretudo porque era essa região que ficava próxima ali das Antilhas Holandesas também. E aí quem vai fazer a gestão comercial de todo aquele território era a Companhia das Índias Ocidentais, né? Que era basicamente a empresa que fazia, a empresa que era regulada pela burguesia holandesa e também pelo Estado holandês, e que realizava o processo de exploração, né, no território. Uma coisa parecida com o que aconteceu na África do Sul. E aí, a partir de um determinado momento, né, sobretudo a partir das guerras napoleônicas, vai ter um processo que vai passar pelo controle britânico depois desse conflito. Então, depois das guerras napoleônicas, acaba ficando acordado que a região da Guiana e do Suriname, que eram regiões que estavam sempre em disputa, né, pela Inglaterra e pela Holanda durante esse período ali do final do começo da Idade Moderna, vão passar para a posse britânica. E aí o que acontece é que durante o processo de formação, né, do território da Guiana, um explorador inglês vai realizar o mapeamento, né, daquele território, depois de várias vezes os ingleses terem ocupado, né? É sempre importante ressaltar que os britânicos entraram em guerra contra os holandeses para controlar esse território algumas vezes, né? Então, depois das guerras napoleônicas, em que os britânicos consolidam esse domínio, eles vão passar a realizar um processo de determinação, né? De como deveria ser o tamanho do território, de como deveria estar organizado e marcar a fronteira do que seria a Guiana para a Venezuela e a Guiana para o Suriname e a Guiana para o Brasil, acho também, inclusive. Os ingleses vão mapear aquela região a partir do pagamento de um cartógrafo, de um aventureiro, de um explorador. E aí eles vão incluir a região de Essequibo, né? A região que vai ser anexada e controlada pelos ingleses e que passa, enfim, por uma disputa com a Venezuela porque aquela região não estava, né, dentro do que havia sido acordado para poder montar as fronteiras locais, né, ali daquela região. Inclusive os ingleses também vão ter uma questão com o Brasil, que é chamada questão do Pirará, que vai acabar levando à formação, à delimitação da fronteira norte do Brasil, num território ali da Guiana com Rondônia, se eu não me engano. Não, Roraima. Então, o que acontece é que em 1899 vai ter uma, enfim, né, uma tratativa internacional que vai ser arbitrada por grupos de nações e que vai determinar, né, qual parte cabe à Venezuela, daquela região, cabia à Venezuela, e qual parte cabia à Guiana Britânica. O nome da Guiana, até 1966, até a sua independência, é Guiana Britânica. Apesar dela depois fazer parte da Commonwealth também, mas enfim. E o que acontece é que em 1899 vai ser decidido em favor da Inglaterra que a Inglaterra pudesse anexar essa região de Essequibo. Então, quando a Inglaterra anexa essa região, o que vai acabar rolando é que eles vão conseguir ocupar essa região a partir de um processo de envio de colonos ingleses para esses lugares, como aconteceu em outras regiões, né? Se a gente lembrar, por exemplo, da África do Sul, né? A África do Sul, que era um país que era dominado pela Holanda e que na Guerra ali dos Boeres, em 1902, vai ser dominado, vai ser trocado para o domínio inglês. E os ingleses vão conseguir atuar para esse processo de ocupação territorial a partir de uma política de colonização. Isso vai acabar acontecendo também em Essequibo, né? Então os ingleses vão, a partir do estabelecimento das suas empresas internacionais, a partir das suas políticas de Estado, mandar ingleses para essa região. E aí, né, um pouco antes de 1899, o que acontece é que os interesses britânicos passaram a ser muito mais ativos em relação a Essequibo, justamente porque em 1850 foram descobertas várias minas de ouro na região. Então o que vai acabar rolando é que essa região da Guiana, ela é uma região muito importante para a produção de determinados minérios, né? Minérios esses que inclusive são explorados também por empresas brasileiras. Então existem vários conglomerados, né, internacionais que atuam no processo de extração e de produção
de bens minerais, né? De bens como o ouro e, no caso, mais tarde, o petróleo. E a empresa que mais realiza essa exploração petrolífera hoje na Guiana é a Exxon. A ExxonMobil é uma empresa dos Estados Unidos, né, que vai ter acesso a essa exploração petrolífera muito acentuadamente. E aí, em 62, a Venezuela entra com um pedido de reclamação na ONU. Esse pedido de reclamação visava exatamente, era uma reclamação que dizia que lá no acordo de 1899, a Inglaterra foi beneficiada por motivos políticos. Então, o que acontece é que, a partir desse processo de 62, vão ser assinados o chamado Acordo de Genebra, que vai reconhecer a Venezuela como a portadora do território, ela deveria ter acesso, essa questão deveria ser resolvida, uma parada assim. Ela não é resolvida, né? Não foi resolvida até hoje. E aí o que rola é que, a partir então desse momento, a Guiana vai se tornar uma região importante para a produção de petróleo e, portanto, vai ser um local que tem ali a atuação de várias empresas e vários países que tentam justamente garantir a sua fatia naquela extração, naquela atividade. Dito isso, o que acontece então, a partir desse momento, é que o governo da Guiana, né, ao longo de todos esses anos, vai ser um governo que vai acabar atuando justamente em favor dessas empresas. E é basicamente o que acontece em várias relações internacionais por aí, né? Governos que são colocados, articulados, né, que são, enfim, planejados por certos grupos econômicos para fazer valer seus interesses. Então é o que acontece também na Guiana. E aí a gente recebe, né, a notícia, né, em 2023, que o Nicolás Maduro fez um plebiscito, né, fez primeiro uma mobilização ali e tal, fez um referendo para poder defender, né, o estabelecimento dos acordos de Genebra e poder pegar aquela parte do território da Guiana Essequibo para compor o Estado venezuelano. Tendo em vista que a Inglaterra não havia cumprido com as determinações do Acordo de Genebra de 64 e que, portanto, a Venezuela tinha respaldo do direito internacional e também desses acordos de fazer esse processo. Isso acaba levando também a uma outra questão, que é o fato de que o Suriname, né, o país que é vizinho à Guiana, a antiga Guiana Britânica, hoje é só Guiana, o Suriname também tem questões de disputas territoriais que aconteciam com os ingleses, porque os ingleses também anexaram um pedaço do Suriname de maneira irregular, de maneira ilegal. Então o que acontece é que essa movimentação do Nicolás Maduro de fazer esse referendo é uma movimentação, né, que inclusive vai contar com o apoio de 95% da população. É uma movimentação que demonstra algumas questões importantes. Primeiro, né, essa questão mesmo de haver um processo de reivindicação desse território. Então isso é um negócio que é bastante importante. Mas o que chama mais atenção nesse processo todo, eu acho que esse é o ponto central, é que Nicolás Maduro fez uma manobra diplomática muito inteligente. Uma manobra diplomática muito inteligente, porque o que acontece é que o governo Nicolás Maduro, nesse momento, está passando por períodos de instabilidade. O governo Maduro está passando por um período de acentuada impopularidade em relação ao que está acontecendo costumeiramente na Venezuela. Então, é um governo que está passando por alguns problemas sociais. Mas então o que acontece, gente, é que o Nicolás Maduro, o governo dele, vem passando por um momento de grande impopularidade. A coesão nacional do governo Nicolás Maduro está de alguma maneira comprometida. Então, o que acontece? É muito comum, né, com uma manobra diplomática, uma manobra governamental, em um momento de queda de popularidade, alguns governos façam um processo de criação de uma narrativa nacional que possa unificar, né, e diminuir as contradições internas que aquele governo está gerando. E aí você desvia o foco, né, dos problemas, das questões, enfim, para um outro elemento, para um outro processo. Nesse caso, né, a gente pode até exemplificar, como um exemplo em paralelo, o que aconteceu na Argentina. O caso da Argentina, de 82, ele é muito emblemático, né, porque a Argentina, em 82, passava por mais uma fase de ditadura militar e o governo estava com uma popularidade caindo. O governo estava realmente ali naquele contexto zoadíssimo, assim, de reconhecimento da população e de aprovação popular. Então, o que o governo argentino faz? O governo argentino faz um processo, né, de fomento a uma guerra internacional e que coloca como inimigo os ingleses que ocupavam as Ilhas Falklands. Então, o que acontece é que, com o processo de início das chamadas, essas são as chamadas, né, Guerra das Malvinas, isso vai acabar fazendo com que, durante um breve período de tempo, o governo argentino conseguisse ter uma coesão nacional e uma aceitação nacional mais unificada em relação ao problema inglês,
em relação ao problema que os unificava e os compelia, né, os colocava para combater esse inimigo externo. Só que aí, é claro, né, aí o resto a gente já sabe, a Guerra das Malvinas foi terrível, né, para os argentinos, a gente teve milhares de mortes nesse processo, e foi um dos processos que acabou, inclusive, levando a uma aceleração, né, do fim da ditadura militar na Argentina, como uma manobra geopolítica, ela foi um completo desastre, né, e ela serviu muito também para elevar a popularidade da Margaret Thatcher nesse período. O que me parece que o Nicolás Maduro faz é algo semelhante, entende? Então, o que me parece que acontece é que o Nicolás Maduro consegue encontrar uma justificativa geopolítica diplomática, né, que tem, aqui é importante dizer, que tem sua validade colocada no direito internacional, segundo os princípios do direito internacional. Então, o Nicolás Maduro vai lá e vai fazer o referendo. Aí o referendo aprova. Isso vai criando um sentimento, a meu ver, essa é a análise que eu faço, existe um processo de criação de um sentimento de um nacionalismo venezuelano, de um certo chauvinismo venezuelano, de um chauvinismo que vai se pautar no processo de anexação desse território de maneira legítima, justamente baseado nesses acordos internacionais. Só que o que acontece, e essa é um pouco da minha pulga atrás da orelha, eu tenho duas pulgas atrás da orelha em relação a essa história. Primeiro, é importante a gente sempre relembrar que quando a gente está falando, né, de uma porção territorial que pertence a um determinado país ou uma determinada nação e ela foi de alguma maneira subtraída desse território por ações imperialistas, por ações internacionais, é preciso que a gente pense qual é a justificativa nacional que existe em Essequibo para que a Venezuela tenha a legitimidade de anexar esse território. Quantas pessoas falam espanhol em Essequibo? Eu não sei. O quanto a cultura hispânica venezuelana, né, a cultura ali daquela região do norte da América do Sul, né, dos países hispânicos sobretudo, está inserida nas dinâmicas sociais e na formação social da Guiana. Eu não sei. Eu estou dizendo que eu não sei, tá ligado? Então, tipo, eu acho que a ideia é que esse tem que ser um primeiro alerta. Porque quando a gente está falando de um processo de autodeterminação dos povos, quando a gente está defendendo, e a gente está defendendo sob a perspectiva revolucionária do marxismo, quando a gente está falando de um processo de emancipação internacional, a gente precisa levar em consideração a importância daquilo que a gente chama de autodeterminação dos povos, que é a possibilidade de cada sociedade, de cada povo, de cada nação, poder determinar o seu território, a sua cultura, parará, periri, pororó, tá ligado? E o que me parece nessa questão é que esse pano de fundo não existe tanto no caso de Essequibo, o que para mim já é uma questão, entendeu? Eu acho que existe um interesse muito mais do caráter de reconhecimento da legislação do Estado burguês, da lei burguesa, do direito internacional burguês, e que reforça dinâmicas do Estado Nacional burguês, porque esse é um outro ponto. A Venezuela não é um país socialista. Beleza? A Venezuela não é um país socialista. A Venezuela não é uma experiência socialista. A Venezuela é uma experiência contra-hegemônica, por assim dizer, né? Uma experiência que contrapõe os interesses ou contrapunha mais, né? Hoje em dia eu acho que não tanto, contrapunha mais os interesses dos Estados Unidos, do imperialismo inglês, barará, periri, pororó. Sim, isso é uma afirmação minha. Pode anotar, pode anotar. Pode anotar, pode anotar aí. Então, a Venezuela não é, no entanto, uma experiência socialista, porque não é o proletariado, não são os trabalhadores que estão no poder. A burguesia venezuelana ainda compõe o poder. Não teve um processo de revolução de tomada do poder, né? Apesar de terem existido tentativas de golpe de Estado contra a Venezuela, contra o governo Chávez em momentos anteriores. No entanto, a Venezuela não é uma experiência socialista. Dito isso, ela é uma experiência democrática popular, mas uma experiência que tem um pano de fundo democrático popular burguês. Então ela tem ainda a atuação de uma burguesia venezuelana muito ativa, ela tem a atuação, e agora que a gente tem um processo de dependência maior do petróleo dos Estados Unidos em relação ao petróleo venezuelano, a Venezuela tem outras relações hoje com os Estados Unidos que não são as mesmas de 10 anos atrás, por exemplo. Tá ligado? Então isso é importante. Então o que me parece é que essa anexação, né, esse referendo, ele vem com uma manobra política por parte do governo Maduro para recuperar essa popularidade e também vem com interesse econômico, porque recentemente foram descobertas jazidas de petróleo na Guiana, tá ligado? Tem algo aí. Tem alguma coisa aí nesse meio. Tem alguma coisa aí.
Então, acho que é importante fazer essa ressalva. Porque por mais, né, que eu acho que... E essa é a posição, enfim, né? É a posição ali de um internacionalismo proletário. Tá levando em consideração essas questões nacionais, né? Quando a gente está falando de um processo de autodeterminação, é preciso que a gente entenda. O povo de Essequibo, né? A galera que mora lá, quer os venezuelanos lá? Esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto, por exemplo, do que constitui muito mais, né, nessa similaridade, nessa aproximação nacional da galera do Donbass, que é a região ali do leste da Ucrânia, com os russos. Tem muito mais essa proximidade. Eu não sei se essa proximidade da galera de Essequibo da Venezuela existe. Eu não sei. Isso serve para Taiwan com a China também. Então, no caso chinês, não existe essa perspectiva porque Taiwan, na verdade, são as forças derrotadas da Revolução Chinesa. São as forças que são retiradas da Revolução Chinesa ali que se isolam na ilha de Formosa. Né, que fogem dos comunistas, basicamente. E Taiwan, nesse período, né, era também uma posse ali da China. E aí, né, existe essa criação de outro estado, tal, né, criação de outro estado-nação para poder fazer essa afronta, né, para poder, enfim. E aí que tá uma outra questão importante. O caso de Taiwan, é que Taiwan basicamente é uma base militar da OTAN, tá ligado? É isso. A função internacional daquele estado, né, daquele patrocínio feito pelo imperialismo britânico, pelo imperialismo estadunidense, é de ser uma base militar. É de ser uma base militar. E aí, o que me deixa bastante, vou dizer aflito, é o fato de que com essa manobra é muito possível que os Estados Unidos criem mais uma base na América do Sul. Mais uma base. Para justamente evitar um possível cenário de guerra. E aí, com isso, o Nicolás Maduro joga, né, mais um perigo aí da América do Sul para poder fazer valer. Por isso que a pulga atrás da orelha, né? Por isso que a pulga atrás da orelha, né? Por isso que essa ocupação me dá sabe? Me dá um negocinho. Na quarta-feira, o Brasil de Fato lançou uma matéria sobre isso. Na quarta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez uma ligação ao presidente guianês Mohamed Irfan Ali para reiterar apoio incondicional à Guiana e um apelo para que o país e a Venezuela se encontrem uma solução pacífica para a questão do território do estado de Essequibo. No dia seguinte, porém, a Embaixada dos Estados Unidos em Georgetown anunciou a realização de exercícios militares conjuntos entre as forças aéreas estadunidense e guianesa na região em disputa. Esse é o primeiro exercício militar do tipo desde que os venezuelanos votaram em plebiscito por incorporar o Essequibo em 3 de dezembro. A escalada das tensões na América do Sul soam como um alerta para um possível conflito armado, que pode incluir a participação dos Estados Unidos em um cenário de conflitos na Europa e no Oriente Médio, assim como de crescente tensão no Mar Sul da China. Então eu acho que o que a gente está presenciando aqui, né, com esse movimento, é justamente a contraposição dos interesses capitalistas no processo. Percebe? A gente está vendo aqui uma disputa clara, né, entre os rumos do que fazer com esse território, porque ele interessa às forças internacionais. O número de bases militares dos Estados Unidos no exterior não é oficial e se baseia em estimativas que mesclam dados fornecidos pelo governo e evidências coletadas por especialistas. Então, ó, quais são os países latino-americanos com mais bases militares dos Estados Unidos? Então, olha só como essa região aqui da América Central é uma região importante para esse poderio, né? Tem várias bases aqui na Guatemala, no Belize, em Honduras, em El Salvador. Né? Vale aqui a pena ressaltar que a Guatemala se tornou muito conhecida, né, dentro desse cenário do controle geopolítico dos Estados Unidos na região, a partir do golpe que foi feito contra o Arbenz, né, o presidente guatemalteco, que propôs um programa de reforma agrária e que ia retirar a Chiquitas Company, né, a companhia de bananas que controlava uma parte, quase toda essa parte territorial, né, o controle produtivo nesses países. Então esse aqui, tal, né? Não, é realmente um quintal. E aí o que preocupa é que a gente tem agora uma base militar dos Estados Unidos no Brasil, na região norte, próximo da Guiana. Uma base aqui na Colômbia, uma base maior, outra base maior. Né? Então, o que me parece, e eu acho que isso é um pouco preocupante, é ver que muito possivelmente esse movimento ele vai gerar um processo de acirramento das tensões que existem com exercícios militares aqui na América do Sul. Por isso que eu acho que quando a gente vai olhar para a situação da Venezuela, eu acho que é importante a gente ter cautela, tá ligado? Atualmente os Estados Unidos operam em pelo menos 76 bases militares na América Latina e no Caribe, sob a direção do Comando Sul do Departamento de Defesa. O México está fora dessa contagem e essas bases são divididas em 3 categorias. A primeira são as bases principais ou bases de operação. De acordo com o Pentágono,
essas são bases que pertencem inteiramente aos Estados Unidos, contam com pelo menos 200 militares, têm mais de 10 acres e custam mais de 10 milhões de dólares. Esse é o caso da base de Guantánamo, no sul de Cuba. A segunda categoria são as chamadas bases menores, ou lily pads. Essas, segundo o Pentágono, também são bases, porém menores, possuem menos de 10 acres e custam menos de 10 milhões de dólares. É muito boa, né? A terceira categoria são bases que não pertencem aos Estados Unidos, mas onde o exército estadunidense opera com total controle ou controle parcial por meio de acordos bilaterais. O Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, está nessa categoria. Por fim, existem as bases não confirmadas. Essas, como o nome diz, não são confirmadas nem pelo Pentágono, nem pelos governos. Tratam-se de bases onde o exército estadunidense supostamente atua, segundo denúncias de organizações civis. Pode apostar. Dentro, com certeza, tem Carlos nesse ângulo. O Southcom descreve em seu próprio site que possui um pessoal de mais de 1.200 militares e civis representando o Exército, a Marinha, as Forças Armadas, as Forças Navais, Guardas Costeiras e outras agências federais. O número de militares do Comando Sul é muito inferior ao de outras regiões do globo, como o Japão, que possui mais de 51 mil militares estadunidenses, ou a Alemanha, que tem mais de 47 mil. Simplesmente, né? Japão e Alemanha ocupados pela força dos Estados Unidos. Ainda assim, segundo o site Southcom, o número já foi de 135 mil na Segunda Guerra Mundial, o que indica que poderia aumentar consideravelmente um eventual conflito entre Venezuela e Guiana. Então, o que acaba ficando um pouco complicado, né, nessa situação desse processo, né, para além de, enfim, a gente questionar a validade, não só a validade histórica do ponto de vista dos acordos internacionais, né, mas a validade da questão de pensar a própria autodeterminação dos povos, esse movimento de avanço da Venezuela sobre o território da Guiana, me parece um movimento que vai aumentar o processo de tensionamento dessas forças aqui na América do Sul, né? E vai aumentar, portanto, a presença dos Estados Unidos aqui na América. O que significa também a atuação dessas organizações, tanto por vias legais quanto vias clandestinas, para poder fazer valer os seus interesses, né? Vale lembrar aqui, né, de uma experiência histórica que acho que mostra bem esse tipo de política, né, esse tipo de articulação. E durante a ditadura militar, a gente teve a execução, nas ditaduras do Cone Sul, né, no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, o exercício de algo que ficou conhecido como Operação Condor. Era basicamente uma operação que treinava os torturadores de todos os regimes para poderem atuar em vários estados e países diferentes. Então era muito comum que as pessoas torturadas ouvissem pessoas falando em espanhol, em outros idiomas, durante o seu processo de tortura. Então, a presença dos Estados Unidos no território, né, no continente, ela é muito perigosa. Ela é muito, muito perigosa. E por isso a gente levanta esse alerta. Por mais que haja a validade, legitimidade reconhecida pelo direito internacional, a gente está tratando do direito internacional burguês. Cumpre, portanto, os interesses das burguesias nacionais. Então, me parece que esse movimento que o governo faz é um movimento que visa recuperar essa popularidade e, ao mesmo tempo, garantir um controle maior sobre essa região exportadora de petróleo, né? Poder ter uma influência maior nas decisões que serão tomadas nisso. Que denota bastante o caráter problemático, né, de toda a retórica por trás desse processo, né? Tendo em vista que, enfim, né, eu não sei se o povo de Essequibo quer ser anexado, né? Não sei se eles fazem questão disso, né? Mas eu acho que isso o tempo vai falar, né? Então, aguardem as cenas aí dos próximos capítulos, mas fiquem aí atentos, porque muito provavelmente essa questão vai levar ao aumento da presença dos Estados Unidos no continente. Isso significa uma ameaça para todas as organizações que são contrárias ao imperialismo estadunidense e também às suas relações com as burguesias nacionais. Porque vale lembrar, né? Com o processo de anexação do território, qualquer coisa assim, empresas brasileiras também vão se aproveitar disso, né? Da mesma maneira como a gente tem várias empresas brasileiras que são beneficiadas, que são acionistas, que são negociantes das atividades mineradoras que existem na Guiana. Então, sempre é importante lembrar que o capitalismo ele atua dessa maneira mundial, né? Ele atua dessa maneira para poder conseguir criar condições mundializantes, organizar mundialmente a economia a partir do estabelecimento dessas regiões de dependência, dessas relações das empresas com os estados, para fazer valer os interesses econômicos da classe dominante. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir aqui, compartilhar, comentar o que você achou e também o que você acha que vai dar dessa história. Aguardo o feedback de vocês, beleza?